Johannes Kepler descobriu que sua trajetória só podia ser explicada se o planeta se movimentasse ao longo de uma elipse. Essa foi a primeira das 3 leis de Kepler. Certamente vocês estão lembrados que Tycho Brahe tinha o seu próprio sistema do universo. No seu sistema, a Terra era fixa no centro. O Sol se movimentava em redor da Terra e todos os outros planetas em redor do Sol. É claro que Tycho acreditava apaixonadamente em seu próprio sistema. E em seu leito de morte, ele implorou a Kepler que utilizasse as novas observações para provar a validade do seu sistema. Não tenho a menor ideia do que Kepler pensou naquele momento, mas atender o pedido de Tycho aparentemente jamais passou pela sua cabeça. Kepler acreditava firmemente nas ideias de Copérnico. Quando entrou em contato com as observações de Tycho, a primeira coisa que fez foi analisar a órbita de Marte. Foi muito difícil. Por mais que fizesse, não conseguiu fazer com que a órbita de Marte coincidisse com um círculo. A diferença entre a posição angular de Marte e a melhor órbita circular era de 8 minutos de arco. Em outras palavras, se ele tivesse tentado fazer o mesmo antes das observações de Tycho, isso teria sido possível. Com os dados obtidos por Tycho, era inútil tentar. Assim, Kepler enfrentou um conflito direto entre o antigo axioma platônico, segundo o qual todos os movimentos celestes deviam ser circulares, e as novas observações de Tycho Brahe. Frente a esse conflito, Kepler decidiu ficar com as novas observações. Começou então a procurar uma curva capaz de descrever a órbita de Marte. Depois de muitos anos de trabalho, acabou encontrando a resposta. Uma curva conhecida há milhares de anos. Uma curva chamada elipse. Em termos gráficos, um pedaço de barbante e 2 alfinetes ilustram a elegância simples de uma elipse. Desde que o barbante não estique, alcançando um comprimento diferente, a distância total de um alfinete ao lápis e ao outro alfinete é constante. Um único foco é chamado focus. 2 focos, o foci. O comprimento do semi-eixo maior é A. O comprimento do semi-eixo menor é B. A região limitada pela elipse tem uma área igual a π a B. A distância do centro a cada foco é uma fração de A, EA. O símbolo E representa o grau de excentricidade. Da mesma forma como a palavra é usada no contexto social, excentricidade significa um pouco fora do centro. E quando E se reduz a zero, quando não há excentricidade, o resultado é uma figura perfeitamente redonda, uma elipse chamada circunferência. Mas quando E aumenta, a elipse torna-se cada vez mais excêntrica e cada vez mais achatada. Focus é uma palavra latina, que significa fogueira. Foi usada pela primeira vez na descrição da elipse por um homem que se tornou conhecido como matemático errante, Johannes Kepler. No Sol, ele via a maior fogueira do universo. Em sua vida emocional, no entanto, particularmente em sua infância, ele teve muito pouco calor humano. Seu pai, um aventureiro de baixa categoria, abandonou a família muito cedo. Sua mãe seria mais tarde julgada por feitiçaria. Não sabemos se o velho Kepler fugiu porque descobriu que a mulher era uma bruxa. Na ausência do pai, a vida de Johannes foi constantemente marcada pela pobreza, apesar dos supostos poderes de sua mãe e também pela doença. Seus antecedentes desafiam muitas noções modernas sobre hereditariedade e meio ambiente. Embora demonstrasse habilidade e curiosidade de um gênio da matemática, Johannes Kepler não parecia um forte candidato a resolver alguns dos problemas fundamentais do universo.
No início da sua carreira, Kepler foi professor em Graz, à margem do rio Mur, no sudeste da Áustria. Como muitos outros antes e depois dele, Kepler descobriu mais frustrações do que recompensas no magistério. Utilizou modelos geométricos dos movimentos planetários, mas logo percebeu que os dados astronômicos de que dispunha não eram suficientemente confiáveis. No alvorecer do novo século, no dia 1º de janeiro de 1600, Kepler partiu em busca dos dados astronômicos mais precisos já obtidos e daquele que os possuía, Tycho Brahe. Nascido na aristocracia, Tycho surpreendeu a nobreza dinamarquesa ao decidir fazer alguma coisa útil. A astronomia tornou-se a razão de sua existência. Durante os últimos 38 anos de sua vida, produziu mapas celestes de extraordinária precisão. Ninguém no mundo reconheceu mais o valor potencial das observações de Tycho do que Johannes Kepler. Para ele, esses dados eram a chave que abriria a porta do universo, revelando o que ele chamava os segredos dos céus. Mas, para a decepção de Kepler, Tycho sabia como manter um segredo. Assim, Kepler batalhou sem os preciosos dados de Tycho durante quase 2 anos. Então, no dia 24 de outubro de 1601, o destino entrou em ação. As últimas palavras de Tycho foram: "Não permitam que a minha vida tenha sido em vão." A família manteve os dados em segredo, mas Kepler conseguiu realizar o último desejo de Tycho. Mais preocupado com a ciência do que com a ética, Kepler roubou o material. O pequeno matemático, bem comportado, estava finalmente pronto para, em suas próprias palavras, travar minha guerra contra Marte. Marte, o planeta vermelho. Marte, um antigo deus romano da agricultura e da guerra. Marte, poderoso e misterioso através dos tempos. Dentro do antigo conceito de um universo em que a Terra ocupava o centro, os planetas moviam-se em epiciclos. Às vezes, como era o caso de Marte, os epiciclos eram muito irregulares. Para explicar esse comportamento estranho, Tycho concebeu o seu próprio universo, o sistema solar de Tycho Brahe. Assim como Ptolomeu, ele colocou a Terra no centro, com o Sol girando em seu redor. Mas assim como Copérnico, Tycho colocou os outros planetas se movimentando em órbita do Sol. Embora o sistema de Tycho correspondesse às aparências de maneira mais simples que o de Ptolomeu, Kepler adotou os pontos de vista de Nicolau Copérnico. Além de ser um ponto de vista impopular, Galileu seria julgado em Roma por compartilhar dele, era um ponto de vista extremamente difícil de se justificar cientificamente. Consideremos o sistema solar de Copérnico e os problemas que ele representava para Kepler. Segundo o revolucionário ponto de vista de Copérnico, Kepler precisava fazer observações matemáticas a partir de um planeta que não estava em posição central e fixa, mas sim em movimento, juntamente com os outros planetas. Podemos imaginar a dificuldade de tentar calcular a órbita de Marte a partir de uma plataforma móvel. Essa plataforma, girando sobre o próprio eixo, move-se numa órbita não circular, numa velocidade constantemente variando e com um centro desconhecido. Esse era o dilema de Kepler. Mas ele enfrentou esse dilema com uma veia poética dentro de um universo lógico. Perguntava, por acaso, que vantagem o pequeno pássaro espera obter do seu canto? Indagava Kepler, expressando como via sua determinação de descobrir o segredo dos céus. Assim como algumas criaturas parecem ter sido criadas para cantar, Kepler parece ter sido criado para calcular. E seus cálculos, que perfazem mais de 900 páginas, foram extremamente difíceis. Sua guerra contra Marte foi um cerco no qual muitas armas utilizadas eram imperfeitas e defeituosas. Mas mesmo assim, elas foram empregadas com notável brilho. Por exemplo, para determinar a localização de sua plataforma móvel, Kepler utilizou observações de Marte à medida em que o planeta retornava, ano marciano após ano marciano, ao mesmo ponto de sua órbita.
Em seguida, inverteu essas observações para determinar a órbita da Terra. Ao encontrar uma circunferência, muito embora ela não estivesse exatamente centralizada no Sol, Kepler dera um passo na direção certa. Mais uma vez, ele atacou o problema de Marte. Incapaz de determinar sua trajetória exata, ele acabou encontrando algo sugestivo em sua velocidade irregular. Marte se movia mais rápido quando estava mais próximo do Sol e mais lentamente quando estava distante. Isso acabou se transformando na segunda lei de Kepler. Ele ainda não havia encontrado a sua primeira lei. Aproximadamente a cada 2 anos, o Sol, a Terra e Marte estão em oposição. Observada da Terra ou do Sol, a posição de Marte é a mesma. A partir de outra observação, 1 ano marciano depois, Kepler pôde triangular um ponto preciso na órbita de Marte. Poderia uma órbita circular, mesmo uma que estivesse descentrada do Sol, se encaixar em todos os pontos? Quase, mas não exatamente. Isto é, não de acordo com a precisão inigualável das observações de Tycho Brahe. Que curva, então, poderia descrever essa órbita? A resposta a essa questão revelaria o segredo do céu. Com o Sol em um foco e uma órbita oval, um círculo ligeiramente distorcido. E esse tipo de órbita era uma elipse. A elipse, já conhecida dos antigos gregos e redescoberta nos céus por Johannes Kepler, pode ser observada à vontade aqui na Terra. É uma questão apenas de observar as coisas na perspectiva adequada. Qualquer circunferência observada de forma oblíqua parece uma elipse. Os gregos conheciam a parábola e a hipérbole, assim como a elipse. Cortando um cone com um plano, produziam curvas chamadas secções cônicas. Se o plano é perpendicular ao eixo, ele produz uma circunferência. Quando o plano é inclinado, a circunferência torna-se uma elipse. Inclinando-se o plano o suficiente para que fique paralelo a um lado do cone, obtém-se uma parábola. Inclinando-se o plano ainda mais, a secção cônica torna-se uma hipérbole. Os gregos antigos apresentavam uma notável capacidade para os jogos geométricos. Por volta do ano 200 a.C., Apolônio conquistou o título de o Grande Geômetra, por haver descrito essas curvas extraordinárias em 8 longos volumes. Mesmo assim, Apolônio tocou apenas de leve na superfície das seções cônicas. No ano 300 a.C., Papos de Alexandria descobriu outra maneira de descrever essas curvas. Um ponto móvel traça uma secção cônica quando a sua distância de um determinado ponto fixo, o foco, possui uma razão constante com sua distância a uma reta fixa, a diretriz. A razão das distâncias é a excentricidade E. No caso da elipse, essa razão é inferior a 1 e revela a distância que o foco se encontra do centro.
Quando as duas distâncias são iguais, o resultado é uma parábola, uma secção cônica com excentricidade igual a 1. Quando o ponto está mais próximo da diretriz, o resultado é uma hipérbole, com excentricidade superior a 1. Todas as três secções cônicas possuem uma propriedade comum. E todas as três podem ser descritas através de uma mesma equação algébrica. Uma equação algébrica muito útil para o estudo dos movimentos planetários. Esta é a fórmula básica para a descrição de todas as secções cônicas, a elipse, a parábola e a hipérbole. Os antigos gregos foram os primeiros a estudar as secções cônicas. Jamais imaginaram que essas curvas influenciariam a forma do futuro. A parábola é um exemplo. Do clarão ofuscante dos faróis do automóvel, a edição muito limitada do telescópio de 10 metros da Caltech, mais de 1 bilhão de parábolas fazem parte da sociedade moderna. Hoje, entre muitas outras coisas, as parábolas são trajetórias de projéteis e formas receptoras dos fornos solares. Claro que Johannes Kepler jamais imaginou que a hipérbole e a parábola podiam ser encontradas nos céus. De fato, a utilização da elipse por Kepler, no caso da órbita de Marte, só foi possível porque ela era a única órbita planetária excêntrica o suficiente, aproximadamente 0,09, para ser considerada não circular. Caso tivesse declarado sua guerra a qualquer outro planeta, Kepler provavelmente teria morrido acreditando que os círculos reinavam supremos em todo o universo. Quando pôde, Kepler escolheu bem suas batalhas. No caso dos dados de Tycho, ele foi vitorioso ao descobrir que a elipse, tão boa para representar a órbita medida, constituía o segredo matemático da criação de Deus. Esses segredos foram revelados, talvez até mesmo exibidos, como as presas da guerra contra Marte, na forma de 3 leis de Kepler. A primeira lei de Kepler afirma que cada planeta se move numa elipse com o Sol em um foco. Durante sua guerra contra Marte, Kepler descobriu sua segunda lei. Uma linha ligando o Sol a um planeta varre áreas iguais em tempos iguais. A segunda lei de Kepler permitiu cálculos de precisão assombrosa de distância e velocidade. Sua terceira lei surgiu 10 anos mais tarde. Ela afirma que o quadrado do período de um planeta é proporcional ao cubo do comprimento do semi-eixo maior. Essa lei revela uma conexão entre os movimentos dos diferentes planetas. Mas em 1619, o ano em que Kepler publicou sua terceira lei, estava sendo travada a Guerra dos 30 Anos, um conflito muito mais próximo do que Marte. Os patronos de Kepler abandonaram a astronomia e se dedicaram a assassinar seus inimigos religiosos. Kepler vagou de cidade para cidade, tentando receber velhas dívidas. Mas mesmo nesses tempos difíceis, talvez mesmo por serem tão difíceis, muita gente pagou a Kepler para que ele preparasse seus mapas astrológicos. Kepler não era um homem muito religioso ou político, mas, tendo uma família grande para sustentar, era esperto o suficiente para tirar partido da astrologia. Suas previsões eram uma combinação de bom senso, boa sorte, e quando as coisas pareciam pretas para a nobreza em busca de
de mapas astrais de uma poesia um tanto vaga. Em seu livro, Harmonia do Mundo, Kepler escreveu: com tamanha concordância entre o meu trabalho de 17 anos sobre as observações de Brahe e esse meu estudo atual, eu acreditei a princípio que estava sonhando. Sua percepção de que a elipse está profundamente gravada no grande projeto do universo foi maior do que qualquer futuro que possa ter previsto a serviço da realeza. Um viandante perseguido pelo destino e pelas circunstâncias, Johannes Kepler finalmente desvendou o mistério do movimento planetário. Existem 5 sólidos regulares perfeitos que nos chegaram da antiguidade. Sólidos cujas faces planas são todas idênticas. São o cubo, o tetraedro, o dodecaedro, o icosaedro e o octaedro. Kepler percebeu que se colocasse um cubo no interior de uma esfera dentro do cubo, um tetraedro na esfera e assim por diante, as 6 esferas teriam as mesmas razões de raios, como as razões das órbitas dos 6 planetas. Kepler estava absolutamente convencido de haver descoberto o segredo da estrutura do universo. Este é o livro no qual ele publicou essa grande descoberta. Esse livro foi publicado em Tübingen em 1596. Intitula-se Sobre as Admiráveis Proporções das Órbitas Celestes, etc, etc. No livro há um diagrama com o modelo geométrico de Kepler. Aqui está. A propósito, existe algo muito interessante em relação a esse diagrama. Nele aparece a data de 1597, um ano depois da publicação do livro. Aparentemente, o diagrama ainda não estava pronto quando o livro foi publicado. Foi enviado um ano depois e colocado nos exemplares do livro. Analisando hoje o incidente, tendemos a achar que essa imagem de Kepler, de um céu repleto de cubos e tetraedros, é estranha e tola. Mas gostaria por um momento de considerar seriamente essas ideias e verificar realmente em que consiste. Em primeiro lugar, numa época em que quase ninguém mais acreditava em Copérnico, este modelo é essencialmente copernicano. Ele não faria sentido sem o Sol no centro. Em segundo lugar, foi só muito mais tarde, na época de Newton, que começamos a imaginar um universo unido por forças invisíveis. Antes de Kepler, o universo era um plenum. Isso significa que estava cheio de esferas de cristal. Kepler substituía as esferas de cristal por esses sólidos geométricos perfeitos. A ideia de Kepler era ousada, mas, ao mesmo tempo, solidamente fincada na tradição científica de sua época. Em terceiro lugar, foi uma ideia de muito sucesso. Sua imagem explicava as razões das órbitas de todos os planetas conhecidos. Ele oferecia uma razão pela qual deveria haver exatamente 6 planetas, porque havia exatamente 5 sólidos regulares. Finalmente, o modelo serviu para motivar Kepler no gigantesco trabalho desenvolvido durante toda a sua vida, um trabalho que conduziria às suas grandes leis. Todo esse trabalho serviu para justificar essa imagem que ele teve sempre em mente. Sua ideia estava errada, mas errada por uma razão científica legítima. Por exemplo, ele dizia que devia haver 6 e apenas 6 planetas. Sabemos hoje que existem 9 planetas, talvez até mais. E, portanto, essa ideia está errada. Essa previsão, ela faz uma previsão incorreta. Não se trata de uma teoria do universo viável, mas não deve ser ridicularizada. O valor de uma ideia científica não reside em estar certa ou errada. Reside em sua capacidade de nos conduzir a novas ideias e de nos levar ao progresso.
Desse ponto de vista, o modelo maluco de Kepler, que acabaria se revelando equivocado, no entanto, segundo qualquer padrão razoável, deve ser considerado uma das mais importantes ideias científicas da história. Até a próxima vez. Embora o modelo geométrico de Kepler seja incorreto, ele o levaria a descobrir 3 leis que descrevem os céus com precisão. Cada planeta se movimenta em torno do Sol ao longo de uma trajetória elíptica, com o Sol em um dos focos. Uma linha ligando o Sol a um planeta varre áreas iguais em tempos iguais. O período da órbita de um planeta ao quadrado é proporcional ao cubo do seu semi-eixo maior.